Glória a Deus. Vamos abrir em 1 Reis. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriente, esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas, passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom. Demora-te ali onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar este resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: não temas, vai e faze o que dissestes, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-me aqui fora. Depois farás para ti mesma e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Depois disso, adoeceu o filho da mulher da dona da casa, e sua doença se agravou tanto que ele morreu. Então disse ela a Elias: que fiz eu, homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Ele lhe disse: dá-me o teu filho. Tomou dos braços dela e o levou para cima, ao quarto, onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até esta viúva com quem me hospedo afligistes, matando-lhes o filho? Estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e o deu à sua mãe e lhe disse: vê, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisso conheça agora que tu és homem de Deus, que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Amém? Elias, o nome de Elias significa Jeová é o meu Deus. Naquela época em que Deus levanta Elias, foi uma época em que o povo de Israel se corrompeu, o povo de Israel voltou os olhos para Baal,
para os deuses, abandonou a obediência, abandonou a Deus, e lá havia muita idolatria e um caminho totalmente longe de Deus. E Deus levanta esse homem, um profeta chamado Elias, e o nome dele já dizia o que é a missão que ele estava ali fazendo, que Jeová é o meu Deus. E ele se levanta, e Elias vai até o rei Acabe. Rei Acabe era casado com Jezabel, uma mulher idólatra, feiticeira, uma mulher perseguidora, uma mulher terrível. E ele se casou com ela. E Deus, então, manda Elias em uma missão dizer: Acabe, durante esses anos, próximos anos, 3 anos, não haverá chuva nem orvalho, nada sobre essa terra. E logo depois, Deus diz para ele: retira-te daí, vai lá se esconder lá no riacho de Querite. Vai ali e lá eu ordenei aos corvos que venham cuidar de você. De manhã eles traziam pão e carne, e à noite os corvos traziam pão e carne. Ele ficou um tempo ali. Ele ficou um tempo naquele riacho, aonde ele bebia daquela água. Mas passado algum tempo, o riacho secou. Então, Deus volta a dizer a Elias: Elias, saia daí e vá até Sarepta, porque lá eu ordenei a uma mulher viúva que te sustente. Deus deu uma missão para Elias. E após ele falar e anunciar ao rei, Deus o retirou do meio, daquele meio, porque o rei começou a persegui-lo. E Deus levou Elias àquele riacho, onde não havia mais água naquele lugar, mas Deus manteve aquele riacho como água. Deus sustenta a nossa vida. Deus nos dá missão e não dá missão além do que podemos suportar. Os corvos sustentavam e o riacho é que sustentou Elias. A água do riacho hoje simboliza a água do Espírito, o Espírito Santo. Deus nos dá missão também para o povo hoje, para anunciar, para proclamar as maravilhas do reino. Deus nos coloca em missões difíceis, mas Ele tem um preparo, há um crescimento. Elias recebeu aquela missão, foi ali cumprir, mas logo Deus retirou ele. E para tratar, para cuidar, para aperfeiçoar. Aquele tempo que ele ficou em Querite, foi o tempo que Deus, Querite significa corte. Deus moldou a vida de Elias. Deus cortou aquilo que não era bom. E ele trabalhou no seu interior. Porque Deus, quando levantou Elias como profeta, ele levantou e havia missão, cada dia uma missão maior a se fazer. E Deus nos chamou, e Deus nos requisitou ao trabalho, a missão que Ele tem de anunciar Cristo sobre o mundo. Mas Ele também nos coloca em situações, em mover, num momento onde Ele pode cuidar de nós, onde Ele pode nos aperfeiçoar e nos coloca de uma maneira para estarmos intimamente ligados com Ele. Elias estava lá escondido em Querite. E ele tinha contato com os corvos e com Deus. Ali,
Deus pôde aperfeiçoar a vida de Elias no chamado. Deus pôde tratar com ele. Talvez os irmãos começam a servir, é uma bênção, começa a caminhada. Mas logo Deus diz, vai lá, Querite, eu preciso tratar contigo. Eu preciso te aperfeiçoar. Eu preciso que você passe agora a depender totalmente de mim. Que você agora passa a me ver próximo de ti. Chega de distração. Olha para mim que eu vou constituir um espírito forte. Porque eu tenho muitas outras missões para você fazer. Eu tenho outros planos. Os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos caminhos. O plano de Deus é muito além. E muitas vezes nós não entendemos. Quando nós temos uma missão, fazemos, executamos em obediência. Elias ouviu, obedeceu. Mas Deus diz, agora eu vou tratar contigo. Você vai ficar naquele riacho. Porque Deus cuida de nós. O mundo pode perecer. Não havia água, não havia comida. Mas Deus sustentou Elias. Igreja, desperta. Não importa o que o mundo anuncia. Não importa as tribulações que o mundo vem passando. Você tem que estar firmado no Senhor, que é o provedor de todas as coisas da nossa vida. Que nos sustenta. E nesse momento em que Deus retirou Elias e colocou Elias lá, Deus moldou o caráter de Elias. Deus aperfeiçoou o amor de Elias. E ele ficou aquele tempo ali, sendo alimentado. Você percebe que fala assim, eu ordenei aos corvos. Eu ordenei para que aquela fonte, aquele riacho não seque e você beba daquela água. Deus ordenou que o Espírito Santo viesse sobre nós com uma porção dobrada para nos sustentar no fogo dessa terra. Por esse tempo em que nós passamos na terra. É um tempo que nós passamos. Mas Deus nos tem um chamado à missão. Mas Deus, lá naquele período que ele ficou, ali o riacho secou. Muitas vezes nós estamos na bênção do Senhor, servindo ao Senhor, e o nosso riacho seca. Mas Deus não sabia. Um novo tempo surge na nossa vida. Um novo tempo surge. Tempo de preparação. Nós podemos dizer que aí ele diz assim, vá até Sarepta, era 150 quilômetros de lá. Ele tinha que atravessar. Agora, Elias escondido, depois daquele tempo que ele ficou lá, ele teria que agora atravessar Israel e ir lá em Sarepta. Para quê? Porque ali Deus disse, eu ordenei a uma viúva que te sustente. Ele ordenou. Deus ordena que as pessoas façam aquilo que Ele quer em favor dos seus servos. É uma bênção. Porque Deus não manda as coisas do céu, mas Ele usa pessoas. E você tem que glorificar a Deus. Porque muitas vezes Deus tem te usado para o benefício de um servo dele. E ele prometeu. Receberás galardão por um copo de água que deres ao meu servo. É privilégio. Quando Deus permite nós servirmos a um servo dele, é privilégio. Lá no congresso que nós servimos a Anívia, eles chegaram e disseram, nós nunca fomos recebidos assim como vocês nos receberam. Nós nunca
comemos uma comida assim como vocês prepararam para nós. E a unção desceu ou não desceu no congresso? Porque quando damos honra a um servo de Deus, e quando nós reconhecemos o servo de Deus como enviado de Deus, nós recebemos unção. A água é derramada, a unção de Deus, a água do Espírito, reaviva o nosso coração. Por reconhecermos que Ele ordena que façamos daquela forma. Todos os servos de Deus que entraram e que viram, disseram: nossa, como vocês dão honra aos servos de Deus. É o que nós aprendemos. Quem quer unção, dê honra ao servo, dê honra ao pastor que ele envia para nos abençoar. Quando nós honramos um servo de Deus, certamente a nossa casa é sustentada. A nossa família é fortalecida quando nós damos honra a um servo de Deus. E Deus desordenou, e Elias sai daquele lugar e vai para Sarepta. Lá é um chamado Sarepta, um lugar de purificação. Lugar onde o fogo ia queimar mais um pouco. Aonde ele ia ser aperfeiçoado, purificado, vivendo ali daquela comida. Interessante que quando ele chega, a mulher está à beira da morte. A mulher está próximo de morrer. Farei esse bolo para mim, para o meu filho, comê-lo-emos e morreremos. É o último bocado. O que você tem na tua casa? O que você tem no teu interior? Talvez nessa noite você diz: eu não tenho nada mais. Um pouco de fé é o suficiente para Deus mover o Espírito Santo e transformar a tua vida nessa noite. O que você tem? Você tem um pouco de azeite no teu interior? Você tem um pouco de comida, de farinha, de comida, de alimento? Farinha significa o sangue de Cristo, o corpo de Cristo. Você ainda crê que o corpo de Cristo é sustento? Representado num pão? É o suficiente para nossa noite você receber uma porção dobrada do Espírito Santo e transformar no milagre de Deus a tua casa e a tua família. O que aconteceu é que quando ele chegou lá, e a primeira viúva que ele encontra, ele já pede: façam, vai lá, me dá um pouco de água. E eu estou aqui. Só tem um bocado. Faça primeiro um bolo e dê para mim. O que você tem para ofertar? Nós vimos que na véspera do congresso, os irmãos que não tinham dinheiro, eu disse para eles, e não foi só um não, foi muitos que me deram testemunho. Eu recebo no WhatsApp todo dia depois do congresso. É uma bênção o que Deus realizou. Mas a bênção não parou lá. Ela continua hoje aqui. A mesma unção está caindo sobre nós nessa noite. Porque a cada dia, a unção de Deus não parou em Querite. Não, vai a Sarepta. E lá, você vai ter uma prova maior. Lá é lugar de purificação. O ouro, para nós sabermos se realmente é um ouro, ele cai no fogo, em alta aquecimento. E agora, Elias tinha que ser aperfeiçoado pelo fogo. Aquilo que é ouro, ele brilha mais. O que é prata, brilha mais com fogo. Talvez você está passando prova de fogo esses dias. E está dizendo: Senhor, eu vim do congresso. Senhor, cadê a unção?
Eu recebi, como diz o bispo, finca a tua estaca, firma ali, que aquilo que você recebeu, ninguém pode tirar, ninguém pode remover aquilo que Deus te entregou. Talvez você está agora sendo purificado por Deus. Por quê? Porque Deus tinha uma obra para Elias. Ele ia enfrentar os profetas de Baal. Ele ia novamente lá na presença do rei. Que depois daquele tempo, o rei começou a persegui-lo. Ele diz, foge lá para Querite, fica lá. Agora você vai para Sarepta. E ele foi. E a farinha não se acabou e o azeite não cessou. Aleluia. Porque o azeite simboliza o Espírito Santo. Ele não cessa, amado. Porque o Senhor nos diz, a cada dia basta o seu cuidado. Ele não dá tribulação acima que você possa suportar, mas é através da tribulação que Ele te faz crescer, que Ele te faz perceber a poderosa mão de Deus que é por nós, que nos edifica, que nos aperfeiçoa no seu amor. Dependência total. Jesus veio e ensinou, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Porque a cada dia basta o seu cuidado. Por isso que Ele diz, orai todos os dias. A nossa oração é que nos sustenta, amado. Tem pessoas que nós viemos transbordando. Veio ou não veio? Transbordando? Do óleo precioso. A nossa botija veio cheia. Mas você tem que manter a unção de Deus. Mantenha a unção de Deus em oração. Buscando todo dia. O óleo do Espírito é que nos renova, é que nos fortalece. E Elias ficou ali durante aquele tempo. E nesse tempo que você está em Sarepta, é o tempo de confiar em Deus. Confiar em Deus. Confiar. Confia nos profetas e prosperareis, diz o Senhor. Confia no Senhor teu Deus e estareis. Vamos lá? Confiai no Senhor. Estaremos seguros. Mal algum te atingirá. Praga alguma virá na tua casa. Porque Ele deu ordem aos anjos para te guardar em todos os teus caminhos. Existem anjos celestiais aqui na terra que você não vê, mas eles trabalham em função daqueles que vão herdar o reino. Eles guardam a nossa casa, eles guardam a nossa vida. O Senhor é a nossa provisão. Naquele tempo, Elias desfrutou de uma provisão de Deus tremenda. E não bastou aquilo, não bastou. O que aconteceu? O filho da viúva morreu. A viúva viu os milagres de Deus lá na cozinha. Talvez, mulher, o milagre de Deus está na tua cozinha. Ela entrava na cozinha, fazia o bolo e todos os dias ela via o milagre. Mas ela se acostumou tanto com o milagre. Talvez ficou tão acomodada com aquele milagre, que foi preciso Deus usar algo que a despertasse na fé. Foi preciso Deus agir também na vida de Elias, para que ele pudesse provar o poder de Deus que estava nele. A criança morreu. E ela o acusou. Ela diz, viestes aqui na minha casa para me lembrar da minha iniquidade e matar meu filho? Saber que eu sou pecador e matar meu filho? Olha que inversão. Olha que contrário da outra viúva que nós lemos. A outra viúva, ela correu para o profeta.
em busca da vida do filho. E essa viúva, ela veio e acusou. Imagine você estando morando, vivendo, e ele fala: Senhor, até essa viúva que está aqui, que o Senhor ordenou, está aqui me sustentando, o Senhor veio afligir. Pegou a criança e levou para o quarto. Lá no quarto era o local de oração. Você tem na tua casa um local de oração? Você tem na tua casa um local consagrado? Porque aonde você consagra um local, ele mantém consagrado. Quando você estiver passando tribulação, dificuldade, que você entrar naquele lugar, a glória do Senhor já está lá. E se você não tiver força para orar, força para dizer, força para clamar ao Senhor, não precisa, porque a unção vai descer naquele lugar. Elias se deitou 3 vezes em cima da criança morta. Colocou na cama dele. O quarto de Elias era santificado. A casa do Senhor é um lugar santo. Aonde muitas pessoas, quando passam dificuldade, por falta de compreender o lugar do milagre, ele foge. Ah, não estou indo na igreja que meu marido está doente, fulano está assim, meu filho está não sei o quê. Meu irmão, o lugar do milagre é a igreja. Aqui a casa do Senhor é o lugar que provê o milagre de Deus na tua vida. Que afasta, que afugenta o inimigo quando intenta na tua casa, nos teus filhos. É aqui lugar da bênção. É aqui que nós temos que correr. Aqui fica aberto o dia todo. Se você mora numa casa onde não há, mora com outras pessoas, onde você não tem um lugar santificado, um lugar sossegado para orar, venha para a casa do Senhor. Venha orar e venha clamar aos céus que o milagre vai acontecer na tua vida. Aí a mulher diz assim: agora, depois que o filho ressuscitou, agora eu vejo que a palavra de Deus na tua boca é verdade. Diga para o teu irmão: a palavra de Deus na tua boca é verdade. Ela funciona. A palavra de Deus na tua boca é vida. Comece a abrir a boca. Os irmãos estão vivendo uma unção de glória tremenda após o congresso. Todos os dias nós temos muitos testemunhos. Ainda ontem nós ouvimos um testemunho da sobrinha do pastor Luciano, que ela disse assim: Deus de provisão. Olha a palavra na boca do bispo. É verdade. E Deus cumpriu. Ela estava com dinheiro de fazer inscrição para um curso, durou 1 ano, para prestar a OAB. E ela estava com esse dinheiro. E o bispo disse assim: olha, a tua oferta é para o ano. Não foi assim? Você ouviu isso? A tua oferta é para o ano. E ela foi muito tocada, mas ficou um pouco questionando o Espírito Santo. Mas rapidamente ela disse: eu vou confiar na palavra do bispo e vou ofertar. Pegou o dinheiro e ofertou. Quando chegou na segunda-feira, voltando para São Joaquim, ela foi. Não tinha dinheiro para fazer inscrição para o curso. Mas ao mesmo tempo, ela falou: vou lá ver. Quem sabe eu consigo alguma coisa. Quem sabe eu posso pagar depois, posso parcelar. E eu preciso fazer esse curso. E ela foi lá para assistir a primeira aula, que estava lá. E está lá presente para ver o que poderia Deus fazer. Sabe o que aconteceu, amados? Estavam na sala, entra o professor e diz: olha, nós temos aqui um prêmio e uma vaga, tudo paga
para uma pessoa. Vem aqui, coloca nessa caixa o seu nome e vamos sortear. E quem foi sorteado? Glória a Deus. Oferta para o ano. Ela recebeu. Ela estava lá sem inscrição e nem ia fazer o curso, porque não tinha o dinheiro para inscrição. Mas Deus honrou a palavra de Deus na boca do servo. É verdade. Ela ganhou um ano. O curso pago. Amém? Isso assim, nós temos visto, ouvido muitos testemunhos. Muita unção da glória de Deus. E o que eu acho mais importante, amados, é os testemunhos da cura do coração. Pessoas com o coração endurecido, que foram para o congresso, ficou lá o primeiro dia, tão endurecida, tão petrificado, não conseguia sentir mais nada. Porque o azeite estava acabando. Só tinha um restinho de azeite. Mas foi o suficiente para logo em seguida transbordar a botija dela e o seu coração transbordar em alegria, em unção, em amor. Isso é tão importante. E Elias, depois disso, ele foi em outra missão, porque agora ele estava preparado, passou pelo fogo, provou a unção que estava nele. Deus nos permite passar por diversos problemas, dificuldades. Permite o rio secar. Querite não dar mais água, porque Ele tem algo maior para nós. Ele tem bênção maior para nós. Ele quer que você dependa dEle em tudo e saiba que o que Ele colocou em nós é um poder sobrenatural para ressuscitar mortos. E eu já provei esse poder. Eu já provei esse poder uma vez na vida. Deus mostrou. Então, porque eu ria e dizia, tudo bem, mas ressuscitar mortos, isso aí é impossível. Mas Deus provou que não é impossível. Tudo é possível ao que crê.